Olá, você conectado ao Portal Plox. Estamos aqui hoje com Luiz Carlos Miranda. Ele é membro do Conselho Administrativo da Uzi Minas e ele está aqui justamente para poder falar um pouquinho sobre a matéria, né, que publicamos no Plox recentemente, sobre alguns empecilhos que a Uzi Minas tem enfrentado para poder fazer a renegociação da dívida com o banco japonês. Luiz Carlos, o que você pode nos falar sobre esse momento? O momento é preocupante. Ao mesmo tempo, a direção da empresa, o nosso presidente Sérgio Leite, o nosso responsável pela negociação, o nosso VP financeiro, Ronald, tem tratado isso com todo carinho, com todo cuidado. Nós recebemos notícia recentemente, apesar da dificuldade que nós tivemos com os bancos brasileiros e com o BNDES, que também é um banco do Brasil, que se prontificaram a participar efetivamente da renegociação da dívida pela Uzi Minas, que é muito importante no cenário internacional, o papel da Uzi Minas. E a surpresa nossa é que, recentemente, nós ficamos sabendo que os bancos japoneses estão dificultando um pouco a negociação. Isso parece-nos que, apesar de todo o empenho, todo o esforço do nosso presidente, Sérgio Leite, do nosso diretor financeiro, parece que tem alguém entrando na linha o contrário, trabalhando o contrário. E essas pessoas parece que foram as mesmas que tiveram e dificultaram as negociações também com a Musa, através da Sumitomo, na transferência dos 700 milhões para o caixa da Uzi Minas, dinheiro que já era da Uzi Minas. Então existe uma dificuldadezinha, mas eu tenho toda a esperança e a competência do nosso presidente Sérgio Leite, do nosso diretor financeiro. Até 30 de agosto nós vamos encontrar uma solução e esperamos que os bancos japoneses e que também os nossos acionistas japoneses possam contribuir, ajudar a conversar com os acionistas, com os bancos japoneses, porque a Nippon Steel é uma grande empresa japonesa, possa também participar efetivamente com o objetivo de nós chegarmos a uma conclusão de concluir as negociações da dívida da Uzi Minas e a Uzi Minas, a partir daí, voltar a tomar novos rumos, novos caminhos e ter nova realidade. Também temos a novidade, né, do religamento do Alto Forno 1 e que vai gerar vários postos de emprego aqui para toda a região do Vale do Aço. Qual a novidade que você pode trazer sobre isso? É importante, desde junho do ano passado, que eu entrei no conselho pedindo que a Uzi Minas fizesse um estudo de viabilização da reforma do forno. No princípio, nós tivemos muitas dificuldades, mas conseguimos agora, na reunião de abril passado, aprovar a proposta vindo da diretoria, encaminhada por nós, de retomada da reforma do forno número 1. Nós temos dois fornos, o 2 e o 3, em situações precárias, que a qualquer momento poderia ocorrer um imprevisto, e com isso praticamente a Uzi Minas paralisava. Então, a ideia agora, nós estamos em fase de planejamento, estamos em fase de preparação para as obras, e esperamos que em abril de 2018 nós possamos inaugurar o alto forno número 1 e dar uma sobrevida para os outros altos fornos, e nós não corremos o risco de ter uma paralisação prolongada aqui em Ipatinga e um prejuízo grandioso para a nossa região e para a empresa. Então eu vejo agora, vai ter geração, nós vamos gerar vários empregos, pode ser 600, 800, porque tem contratações, subcontratações, mas diretamente deve gerar em torno de 600 empregos diretamente nesses próximos 5, 6 meses, e com isso nós damos uma amenizada na violência da nossa região. Então a esperança também, o nosso presidente Sérgio Leite, o nosso diretor industrial, doutor Túlio Cipoletti, eles têm empenhado em muito para apresentar alternativa. A nossa primeira preocupação no forno é com a segurança. É preciso que nós façamos uma reforma, é uma área agressiva, dentro de siderurgia todas as áreas são agressivas, nos altos fornos sim, porque são 3 altos fornos próximos um dos outros. Então uma reforma que exige muito cuidado, exige muito zelo para a proteção, para evitar qualquer acidente, qualquer incidente durante o trabalho de reforma do forno. E segundo, a qualidade do forno, que nós precisamos mais rapidamente, porque já para o ano que vem e no outro ano seguinte já tem que pensar na reforma do alto forno número 3. Só para se ter uma ideia, a reforma do alto forno número 3 deve custar para a Uzi Minas 1 bilhão. Então, uma cifra violentíssima, grandiosa. Então, mas a diretoria atual tem trabalhado, tem se empenhado para que nós possamos buscar as alternativas necessárias para que essa obra seja entregue em abril do ano que vem, contudo, graças a Deus, se Deus quiser, dentro do esperado, dentro do planejado. Nos últimos anos também temos visto várias trocas de comando, né, na Uzi Minas. Atualmente estamos com o presidente Sérgio Leite à frente da empresa. A respeito dessas mudanças de administração, a atual administração do presidente Sérgio Leite, qual é a sua opinião sobre essas mudanças, sobre a atual administração? O importante é que existe um acordo de acionista, onde os
os acionistas controladores, que é a Térnio, a Nippon e a Caixa dos Empregados da Usiminas, eles, em comum acordo, deveriam indicar o presidente e o presidente do Conselho de Administração, o chairman. Mas, infelizmente, os controladores não chegaram a um acordo. E nós, que somos administradores da empresa, o Conselho de Administração da empresa tem o papel de não deixar a empresa parar. Então, nós tomamos uma decisão de indicar o presidente da Usiminas, e eu defendi que o presidente tem que ser de dentro da Usiminas, porque para não venha de novo um outro forasteiro, um cara vindo de fora para administrar uma empresa igual essa, uma história de 60 anos. Então, indicamos o nome do engenheiro Sérgio Leite, uma indicação acertadíssima, tem apoio de todos, praticamente quase todos os conselheiros da Usiminas, somente a Nippon, até hoje, aqui, não tem aceitado a indicação, mas na sua totalidade dos outros 8 conselheiros apoiam a indicação do engenheiro Sérgio Leite. Diga-se de passagem, no Brasil de hoje, o Sérgio é um dos mais competentes e preparados técnicos para administrar a empresa do porte da Usiminas. É um homem que tem 40 anos de Usiminas, é um homem que foi, durante muitos anos, assessorou o Rinaldo, acompanhou o Rinaldo em todos os grandes projetos que a Usiminas desenvolveu, foi diretamente o responsável junto com o Rinaldo, inclusive respondia pelo Rinaldo em várias reuniões, debates no mundo inteiro, falando em nome do Rinaldo. Ele foi vice-presidente do Marco Antônio, foi vice-presidente do Brumer, ele foi vice-presidente do Eguren, foi vice-presidente do engenheiro Rômio. Então é uma das pessoas mais qualificadas no Brasil hoje para assumir esse posto que está aí. Tanto é verdade isso, que no próximo dia 28, ele estará divulgando os resultados do segundo trimestre deste ano. Vai ser o melhor trimestre da história da Usiminas dos últimos 4 anos. Exatamente no período em que ele reassumiu a presidência da Usiminas. Eu acho que é um momento importante, é um momento de alegria para todos nós da Usiminas, para todos nós do Vale do Aço, a empresa já novamente sentir um ar de vitória, um ar de retomar o crescimento. Ele tem reunido com todas as equipes da Usiminas. O Sérgio, o trabalho dele é envolvendo as equipes, envolvendo todos os trabalhadores. Na última semana, ele reuniu 350 funcionários das 5 empresas da Usiminas e debateu quais os caminhos que nós deveríamos passar por ele diante da crise. A crise persiste no Brasil, mas a competência do Sérgio, da diretoria, do nosso diretor industrial, Túlio Cipoletti, do nosso diretor financeiro, do nosso diretor de planejamento, o diretor Moria, tem demonstrado que nós estamos com uma equipe à frente da Usiminas, qualificadíssima, preparadíssima para enfrentar os desafios que nós estamos enfrentando, que não são poucos, que são difíceis, mas somente uma equipe como essa, a direção e que tem apoio do Conselho de Administração da empresa, para poder alavancar a empresa e tornar a empresa viável, e uma empresa, diga-se de passagem, que em março do ano passado, ela estava no momento exato de fechar as portas. As pessoas, às vezes, da nossa região não acreditam nisso, mas em março do ano passado, a situação da empresa é de fechar as portas. Hoje nós podemos nos sentir aliviados, mas não podemos perder o controle, a força, a unidade da empresa, os empregados, os gerentes e todo mundo trabalhando para a situação melhor. Entendeu? Então, a Usiminas voltou, por exemplo, tem quanto tempo que a Usiminas não conversa com a comunidade? Com o retorno do Sérgio Leite, já retomamos esse caminho, chamar a comunidade, envolver a comunidade, porque o doutor Amalanari, quando idealizou a Usiminas, ele disse uma palavra que o Rinaldo, em toda a sua vida, dizia: não adianta uma grande empresa que produz aço de qualidade se ao seu redor não tiver homens e mulheres felizes. Então nós começamos novamente a sorrir, a ter alegria, a ter felicidade no Vale do Aço, com a presença desse presidente, que tirando o doutor Amalanari, tirando o doutor Rinaldo, o Sérgio será um dos melhores presidentes que já passou à frente da Usiminas, juntamente com o Rinaldo e com o doutor Amalanari. Muito obrigado pela entrevista, Luiz Carlos. É notícia, está no Plox.